ser muito bem-vinda. Eu sou a Sara Esteves, a Palmeira, sou consultora de estilo e vou ajudar-te a transmitir quem tu és apenas com a tua presença. Portanto, aqui das pancas e micropancas que tu tens com a roupa. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mindset do Estilo da Palmeira. Sou a Sara Esteves, a Palmeira, seja muito bem-vinda. E hoje quero falar-te acerca de preço por uso. Com a nova estação, é normal sentires alguma vontade de comprar, de ter algumas peças diferentes das habituais, seja porque ainda não fizeste a troca do teu armário de inverno para o de primavera-verão, seja porque efetivamente já estás cansada das peças que tinhas ou da maneira como as andavas a usar, e isto é um ponto importante. Só aqui um parênteses, fora um bocadinho do tópico do nosso podcast de hoje, mas às vezes nós sentimos-nos cansadas das peças que temos e temos a sensação que estamos sempre vestidas de igual, e isso é porque temos demasiadas peças parecidas, que são aquele género de peças que mudam um detalhezinho. Ok, eu tenho uma blusa preta, mas esta blusa preta tem os ombros um bocadinho maiores e a outra blusa preta não tem. Vou ficar, ao final de uma semana, a intervalar entre as duas, a usar as duas intercaladamente, eu vou ficar com a sensação de ter estado sempre a usar a mesma coisa. Então, esse cansaço às vezes não vem só de, ok, já usei as minhas peças todas, que é muito raro acontecer, mas pode não vir só daí de teres usado muitas tuas peças, mas elas serem muito parecidas umas com as outras e estares a usá-las de maneira muito semelhante. Se usares uma peça mais ou menos parecida, uma camisa branca normal, sem botões ou com botões, como as calças de ganga na segunda-feira, e na terça-feira usares outras calças de ganga com uma blusa branca mas que tem um detalhe a vermelho, tu vais ficar com a sensação de que estiveste 2 dias a usar a mesma coisa, 2 dias visualmente igual. Então, só para esclarecer que às vezes este aborrecimento pode não ser só de quero algo novo, preciso de algo mais fresco, mais alinhado com o meu eu da primavera, pode também estar com as raízes aqui. E isto é uma coisa importante, tu teres noção antes de ires acrescentar o que quer que seja ao teu armário. Nós hoje vamos falar acerca do preço por uso, que é um conceito já bastante usado há muitos anos, seja no campo das finanças, de uso da tua roupa, da consultoria de estilo, de imagem, tem a nível de sustentabilidade para o planeta, tanto a nível de sustentabilidade económica da tua carteira. Então, porque é que este tema é algo que nós vamos falar hoje? Não só porque vem aí com a nova estação, vem essa vontade de comprar peças novas, mas porque com as notícias dos últimos tempos é algo que nós devemos ter bastante atenção e refletir em relação a isto de forma bastante ponderada. Muito sucintamente, o conceito de preço por uso é tu imaginares que o preço que tu pagaste por aquela peça, dividir esse preço pelo número de vezes que estás a contar usar essa peça. É como se tu não fosses comprar a peça, é imaginares que terias que a alugar. Faz sentido? Em vez de pensares que vais comprar aquela peça na Zara, na Primark, na Massimo Dutti, onde quer que seja, pensa que em vez de a ires comprar, tu vais alugá-la e, portanto, precisas de saber se vais usá-la vezes suficiente que compensem o preço do aluguel. Então, imagina, o exemplo mais simples imagina que tu queres comprar uma peça que custa 100 euros, vamos dizer um casaco que custa 100 euros. Se tu fores usá-lo uma vez, o preço por uso é 100 euros. Ou seja, usaste uma vez, o preço é 100 euros.
se tu estás a contar usar pelo menos aquele casaco 10 vezes, imagina, uma vez por mês, tirando os 2 meses de verão, então o preço desse casaco é 10 euros, porque cada vez que daquelas 10 vezes tu usaste, tu tiveste que pagar 10 euros. Então, ou seja, 10 vezes 10, 100. No entanto, se estás a planear usar muitas vezes aquele casaco, quase 1/3 do teu ano, e vais usá-lo 100 vezes, então o preço por uso desse teu casaco, em vez de 100 euros, passa a ser 1 euro. Porque se usares 100 vezes 1, dá 100 euros. Estar a explicar matemática por vós não é muito fácil. Mas a ideia é esta. É tu olhares para o preço que custa uma determinada peça e pensares quantas vezes é que tu estás a ponderar usá-la. É claro que há aqui algumas coisas que vão entrar no caminho e eu já te quero falar das 3 principais, mas a conta que vais fazer é dividir o preço da peça na loja pelo número de vezes que tu estás a ponderar usar aquela peça. E a primeira coisa que vai entrar para tu medires este número de vezes que tu vais usar a peça, porque, é claro, na loja tu vais estar a fazer um cálculo baseado no achismo, mas tu queres que este achismo seja o mais próximo da tua realidade possível. Então, em primeiro lugar, tu tens que pensar, esta peça combate uma necessidade que eu tenho agora? Esta peça combate uma necessidade que eu tenho e tenho necessidade de a resolver neste momento? A função que esta peça vai cumprir no meu armário, eu não tenho mais nenhuma peça que faça, ou seja, em termos de função de cobertura, de te tapar, por assim dizer, seja em função de comunicação, ela é uma peça-chave para tu te vestires todos os dias. Primeiro, é isto que tu tens que pensar. A necessidade real que tu tens para comprar aquela peça, se é algo que efetivamente necessitas ou não. Deixando aqui bem claro que cada um faz o que quer, está bem? Não tens de comprar só quando sentes extrema necessidade, nem o oposto. Tá? Calma. Não há aqui polícias da moda. Em segundo lugar, é perceberes com que peças que tu já tens dentro do teu armário em casa, com que roupas é que tu já tens, é que tu vais usar aquela nova. Ou seja, como é que tu vais conjugar a peça nova que estás a ponderar, investir e comprar com tudo aquilo que tu já tens neste momento. Porque repara, se para tu usares aquelas botas maravilhosas, lindas de morrer que tu viste, tu precisas de comprar umas calças novas, investir em novas meias e se calhar comprar outro casaco porque os que tens vão entrar em combate com as botas. Então, talvez não seja o investimento mais ponderado a tomar, porque essas botas vão ter um custo por uso bastante alto, porque vais precisar de somar as outras coisas. E para ajudar nestas duas coisas, eu tenho uma dica que aprendi com uma das minhas professoras, a Thais Farage. Ela incentiva todas as clientes dela e também as consultoras que formou a colocar um post-it no armário, e este é mesmo o meu post-it pessoal que estava colado no meu armário, a teres um post-it colado na porta do armário onde vais assinalando as peças que tu sentes necessidade e quando te estás a vestir tu percebes que aquela peça faria falta e que se a tivesses estarias a usá-la naquele momento e era just right. Neste momento eu tenho 2 peças, um casaco de cabedal, mesmo cabedal, e um blazer branco novo. Isto são peças que eu tenho neste momento dentro do meu armário. O casaco de cabedal já não conto com ele porque o que eu tinha era de material sintético e estragou-se demasiado rápido. Portanto, desta vez, e como é uma peça que eu sei que uso bastante, que dá como
praticamente todo o meu armário, que eu consigo conjugar com tudo e mais alguma coisa. Então, para mim, vale a pena investir mais para ter umas dessas peças. Se estás na dúvida se consegues usar uma peça que queres comprar de outras maneiras, eu recomendo sempre tu espreitares o Pinterest. O Pinterest, eu não ganho comissão, devia. Mas o Pinterest é uma excelente fonte de ideias para tu perceberes como conjuntos com um blazer verde, ideias para usar um cinto vermelho, outfits com sapatos amarelos, o que quer que seja. Lá vais encontrar várias inspirações e ideias que não te cinjas só aos conjuntos que te estão a aparecer. Às vezes o background das imagens que lá estão também nos dão assim bastante inspiração e ideias para criarmos os nossos conjuntos. Portanto, fica aqui a dica do post-it e depois ires à procura dentro do Pinterest ideias diferentes para usares aquela peça nova que tu queres comprar. Em terceiro lugar, antes de comprares efetivamente, se puderes, vai a uma loja e percebe o estado da peça quando está na loja. Muitas vezes nós conseguimos perceber que a qualidade do tecido não é boa, porque isto acontece muito com blusas, camisolas, alguns casacos, que por estarem muito juntos com outras peças, o tecido começa a roçar um no outro e tu consegues perceber logo que ele vai ganhar borboto. Ele já está a ganhar borboto na loja só de estar encostado a outras peças. Imagina contigo no dia-a-dia a mexer-te tudo aquilo que tu precisas. É para fugir dessas peças. Olha primeiro na loja se as condições da peça estão boas. Testa as costuras. Não é para fazeres de Hulk, nem testares a tua força na peça de roupa, mas às vezes puxar um bocadinho entre as costuras, ou debaixo dos braços, ou na zona das mangas, vai-te revelar se as costuras foram bem feitas e podemos auferir um pouco em relação à qualidade do tecido ou a qualidade da confecção, que é um dos motivos maiores para nós deixarmos de usar roupas e ser uma das fontes de frustração de eu tencionava usar este casaco 100 vezes e cheguei às 20 e apesar de 20 não ser péssimo, eu tencionava usar 100, portanto não era isso que eu quero. Então vamos aprender e vamos tirar algumas informações antes de investirmos na peça em si. Outra coisa que ainda na loja deves olhar e prestar atenção é por dentro, na etiqueta, aquelas etiquetas que toda a gente tira, mas não devíamos, e eu sei que algumas magoam muito, mas vai à etiqueta da composição e olha para a informação acerca da lavagem. Há peças que podem ser lavadas à máquina, há peças que só podem ser lavadas à mão e há peças que têm o símbolo de não lavagem. Estas peças, na maior parte das vezes, significa que elas têm que ser lavadas a seco numa lavandaria. Isto porque provavelmente eles testaram e alguma coisa desbota ou alguma coisa sai do sítio quando entra em contacto com a água e, portanto, para preservar a peça no seu formato original, eles recomendam-te não a laves, não ponhas água aqui para cima. O que é que acontece? Eu tenho o meu blazer branco, é desse género, ele tem o símbolo de não ser lavado, então eu levo, como é um blazer branco e eu ainda não dominei a maneira de usar maquilhagem e base e não passar para o blazer, ele tem que ir para lavar. Ele tem que ir para lavar e eu levo à lavandaria. O que é que acontece? As lavagens, sejam elas quais forem, elas vão estragar as peças de roupa. Elas vão deteriorar as peças que nós temos, sejam lavadas a seco, sejam lavadas na máquina, sejam na máquina de secar. A máquina de secar estraga tanto as peças. Pensa muito bem se queres pôr a tua peça preferida lá dentro. Nós vivemos num país cheio de sol, se calhar põe lá primeiro. Bem,
Enfim, o máximo que puderes, tu evita lavar as peças. Eu costumo usar este desodorizante eliminador de odores para tecidos, é do Mercadona, sim, para remover algum cheiro a corpo que as peças tenham. Não dá para todas as situações, dá até uma certa altura, mas há peças que eu nunca precisei de lavar por causa disto. A minha saia de lantejoulas, alguns casacos que não ficam tão perto do corpo e que, pura e simplesmente, ou que com isto o aroma e depois ficarem a apanhar um bocado de ar, vento, as peças deixam de ter cheiro. E esse é um dos pontos bastante importantes para tu conseguires preservar as tuas peças de roupa. Isto sim vai ter uma grande influência no número de vezes que tu vais conseguir usar as peças de roupa. Como as mantemos, a temperatura da máquina a que lavas as peças não deve ser muito alta, vai estragar os tecidos, as cores, vai estragar. A mesma coisa acontece com as máquinas de secar e com os tratamentos mais abrasivos, como é a limpeza a seco. Fica a dica para tu teres isto em atenção quando fores comprar, para não te iludires em relação ao número de vezes que vais conseguir usar aquela peça e com isto teres uma noção mais clara de quantos usos é que aquela peça poderá ter. E ainda te queria dar mais uma dica bónus, que é algo que raramente nós pensamos, mas eu gostava que tu ficasses aí com o bichinho aí, on the back of your mind, que é, será que há uma maneira de tu experimentares esse tipo de peça, experimentares essa cor, sem teres de investir já em comprar essa peça? Por exemplo, pode ser que tenhas uma amiga, mãe, prima, tia, que tenha uma peça do género parecida que te possa emprestar durante umas semanas para tu perceberes se aquilo faz sentido para ti, se aquele género de peça vai ter a rotatividade que tu tinhas imaginado no teu armário com as peças que tu já tens ou não. Se não tiveres ninguém que use o teu número perto de ti, espreita a Vinted, as roupas em segunda mão são relavadas. Quando lava, está bem, uma vez com a temperatura mais alta não vai estragar, em princípio, mas investe talvez em comprar em segunda mão uma peça que tu gostas, que está alinhada com as tuas necessidades de mensagem, de todas as tuas necessidades e vontades, para perceber se é algo que um dia vale a pena investir ou então se aquela é perfeita e não mexe e vamos tratar dela bem. A verdade é que o número de usos que tu vais dar a uma peça nova vai influenciar de forma gigante a maneira e o preço por uso que aquela peça vai ter dentro do teu armário e o impacto que isso vai ter dentro da tua carteira. Portanto, eu vou-te deixar aqui o convite para tu te juntares a mim e a uma data de meninas e mulheres espetaculares que estão a usar a roupa a seu favor e a inovar nos conjuntos que fazem e com isto reduzir o preço por uso de cada peça nova que entra. Portanto, clica no link aqui em baixo, junta-te à Palmieira Line, onde em cada semana sai um desafio, um vídeo meu a desafiar-te a algo para aquela semana de o que é que hoje, esta semana, vamos nos inspirar nesta imagem para criar o conjunto. Para a semana, vamos usar um acessório e construir a roupa a partir daí. O que quer que seja, os desafios são sempre diferentes todas as semanas e vais estar dentro de uma comunidade maravilhosa que te apoia e incentiva a inventares e num ambiente hiper seguro. Para saberes mais, clica no link aqui em baixo e conta-me. Já sabias o que era isto do preço por uso? Já utilizavas? Houve aqui alguma coisa que eu tenha partilhado contigo que foi completamente nova ou já estavas a fazer bastantes delas? Quero saber tudo. Esta é uma parte essencial para tu construires um armário que reflete quem tu és e te ajuda a comunicar aquilo que tu pretendes e a seres vista como um mulherão que tu realmente és. Ok? Vejo-te para a semana. Um beijinho muito, muito grande. Fica à espera do teu comentário, seja aqui em baixo
ou no meu Instagram saraesteves.palmier. E lembra-te, minha querida, tu podes e mereces mesmo sentir-te espetacular sempre e poderosa e dona disto tudo. Então vá, tchau!